Olá, querido, olá, querida. Que alegria voltar a falar com vocês. Neste curto vídeo, eu quero dar uma olhada com vocês na história de dois homens para ver a diferença que existe entre aquele que é guiado totalmente por Deus para aquele que a sua confiança está em si mesmo. Vem comigo ao primeiro livro da Bíblia. Vem comigo a Gênesis 13, que nos dirá o que aconteceu. Gênesis 13 disse assim: Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os pereceus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Temos, portanto, aqui a história de um homem e a sua saga. Um homem que, com toda a sua idade, ele que já ia aí pelos seus 75 anos, quando Deus o chama a deixar tudo para trás, arrumar suas malas para fazer uma viagem rumo ao desconhecido, viver como nômade no princípio e começar a vida em uma terra que Deus separou para o
seu projeto, para o projeto daquela que seria a sua nação, povo escolhido e separado para o seu propósito. Mas que teve Abraão que abandonar para trás? Sua terra, seus parentes, amigos, com certeza todo um conforto e estabilidade, já que com toda a idade que ele tinha, o que deseja é nada mais que descansar e desfrutar daquilo que plantou durante a sua vida e não sair pelo mundo em uma aventura no escuro, sem saber ao certo que direção tomar. Lembra que naquele tempo não havia GPS? Naquele tempo não havia carros confortáveis, assim como os temos hoje. Tampouco havia hotel no deserto. E então Abraão deixou a sua casa sem saber qual era de verdade o seu destino. Ele não sabia para onde estava indo, mas ele seguiu simplesmente por obedecer e pela sua fé sincera nas promessas de Deus, porque ele sabia que quando Deus promete, Deus cumpre. Quando Deus chama, ele sustenta. Quando ele chama, ele capacita. Deus nunca desampara aqueles que a ele são fiéis. Assim que Deus recompensará a Abraão por sua confiança nele e por sua total obediência. Deus é justo e sempre recompensa aqueles que andam em seu caminho. E então Deus promete abençoá-lo, promete fazer de Abraão uma grande nação, engrandecer o seu nome, abençoar a todos quanto abençoá-lo e maldizer a todos os que amaldiçoá-lo, e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora, necessitamos compreender que promessas são estas que fez Deus para Abraão. Em primeiro lugar, a grande nação que Deus fez dele foi Israel. E o mais importante foi que tanto a partir dele quanto daquela nação, Deus trouxe o Salvador, o nosso Salvador, Jesus Cristo, ao mundo. Foi a partir deles. E então, acorda comigo, lá no início de tudo, quando o pecado entra na terra através dos nossos primeiros pais, quando eles cedem à tentação e à sedução do diabo, eles desobedecem às ordens de Deus, pecam, e o pecado, como consequência, contamina e macula toda a criação, mancha a imagem e a semelhança de Deus, a sua imanência, o ser humano. E como resultado de suas rebeliões, Deus os expulsa de seu jardim, do jardim do Éden. E a partir daí, o homem, para comer o seu pão de cada dia, terá que suar o seu rosto, terá que trabalhar duro. As mulheres também, como consequência por sua desobediência, por se deixar influenciar pelo diabo, todas sofrerão a dor do parto. E ainda o seu desejo será para o seu marido. E então, o pecado que entrou na terra contaminou a toda a humanidade por herança dos nossos primeiros pais, e como consequência entra com o pecado a tão temida morte. A terra passa a sofrer, ela agora produzirá espinhos, e quanto a astuta serpente, esta será maldita entre todos os animais do campo, e sobre o seu próprio peito terá que rastejar. E Deus ainda coloca inimizade eterna entre a serpente e a mulher. Claro que não é diferente entre nós que somos homens. Não queremos nenhuma graça com as serpentes. Mesmo que existam aqueles que sim, há aqueles que as veneram tanto que as criam como um animal de estimação. Mas Deus em seguida faz uma promessa maravilhosa para a sua criação. Promessa que nos alcançou a todos. Ele prometeu que da mulher
E ele aqui a redime em uma demonstração indescritível do seu perdão e do seu amor sobremaneira, pois ela dará a luz àquele que, evidentemente, nascerá de uma mulher, de uma virgem, aquele que salvará ao mundo da perdição eterna. Sem esquecer que estes salvos serão aqueles que aceitarem ao sacrifício de Cristo na cruz, aqueles que foram chamados, aqueles que fazem parte do seu reino, aqueles que aceitaram a Ele como seu único e suficiente Salvador, que permanecem na sua graça, que vivem por fé e obedecem à sua palavra. Deus então envia ao mundo aquele que esmagará a cabeça da serpente, ele que tirará o poder do diabo para sempre sobre a humanidade. Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem para vencê-lo na cruz e através do seu sangue justificar-nos, purificar-nos, regenerar-nos, perdoar-nos e salvar-nos ao restaurar de uma vez por todas a nossa amizade e a nossa comunhão que foram destruídas pelo pecado. Agora, através de Jesus, voltamos a ter a nossa comunhão com o nosso Deus. Então, a promessa que fez Deus a Abraão, o seu amigo, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele, foi por Jesus. Muito bem, mas espera, porque Abraão leva a sua mulher na sua viagem. Claro, não poderia ser diferente, não é mesmo? Mas ele leva na sua bagagem também ao seu sobrinho Ló. Basta porque Ló era, diríamos, um filho adotivo, já que o seu pai, irmão de Abraão, falecera ainda quando Ló era apenas uma criança. E só para que nos contextualizemos, eles viviam em Ur dos Caldeus, que na atualidade seria por ali pelo conhecido Iraque. Outra coisa é que o chamado era também para que Abraão se distanciasse e abandonasse todo um ambiente de idolatria, todo um ambiente de ídolos. Ele deveria abandonar toda aquela idolatria que praticava sua família, até porque você sabe que Deus condena terminantemente a toda e qualquer tipo de idolatria. Por isso, um dos seus primeiros atos foi separar aquele que ele chamou, porque ele não divide a sua glória com ninguém e com nada. E você que me está escutando, Deus te está chamando a que abandone e se afaste em definitivo de toda esta idolatria que te está escravizando. Agora, quando falamos de idolatria, não nos referimos só à idolatria quando se adora a imagens, não. Deus condena a todo e qualquer tipo de idolatria. E se você deseja agradá-lo de verdade, não ser só mais um religioso, que por sua vez não é isso o que Deus deseja de você, que você seja só um religioso, terá sim ou sim que abandonar certas práticas, ainda que sejam estas práticas tradições familiares, ou mesmo tradições do seu país. Percebe que a idolatria fazia parte do currículo do clã de los Abraões? Mas pode que você me diga que não se arrodilha nem se inclina diante das imagens de escultura, aquelas fabricadas pelas mãos do homem que estão apenas para escravizar as pessoas, igual não adora aos santos homens de Deus do passado, a quem devemos todo o nosso respeito e admiração, nunca adorá-los, porque somente a Deus devemos adorar e só a Ele nos prostrar e render nosso culto. Pode que você me diga seguir as doutrinas bíblicas,
estudar e observar os ensinos de Jesus e dos seus apóstolos, ser fiel às leis de Deus e aos seus mandamentos, viver por fé e por sua graça infinita, e não se inclinar diante das imagens ou dos santos de Deus do passado. É que ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de adoração a Deus nas nossas vidas. Que bom que você não adora a ídolo. Mas, se você quer saber, se não vigiamos, podemos criar ídolos em nossos corações e pode que os veneremos ou adoremos, porque ídolo não é somente imagem ou aqueles homens de Deus do passado, não. Ídolo, como já lhe disse, é tudo aquilo, e repito, que rouba o lugar da adoração de Deus em nossas vidas. E pode ser desde a adoração a um filho, ao marido, ou à esposa, ou ao noivo, ou à noiva, quem sabe a um carro, a uma casa, a uma celebridade, ou até as roupas, a roupa de grife, sobretudo aquelas que você não consegue comprar. Pode ser a certas comidas, ao dinheiro, ao consumismo. Inclusive pode se transformar em um ídolo o seu próprio corpo, porque hoje somos levados a adorar os nossos corpos. Você até deve se cuidar, porque cuidar da nossa saúde não existe nenhum erro. Devemos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, claro que sim, mas Deus necessita ser o centro de tudo em nós e para nós, ainda que em um tempo em que o secularismo, o humanismo secular seja o principal tema em todo o mundo pós-moderno. O homem como centro de tudo. Assim que Abraão obedece ao seu chamamento e deixa tudo para trás. Seria você capaz de fazer o mesmo que ele fez? Deixar tudo para seguir os passos de Cristo, obedecê-lo em tudo, ser fiel a Ele, para a partir da tua vida, a tua própria família, outras pessoas que sejam teus amigos, inclusive inimigos, ou outras famílias, muitas das quais totalmente desestruturadas, enfermas, algumas já destruídas, serem transformadas e receberem as bênçãos de Deus através da tua vida? Seria você capaz? Pois pense nisso, porque Deus te está chamando a fazê-lo. E tenha pressa, porque Deus tem pressa. Agora, não esqueça que a decisão fica ao teu critério, obedecê-lo ou não, sabendo que desobedecer a Deus tem também as suas consequências. E então, Abraão sai da sua terra acompanhado de Sara, a sua mulher, de seu sobrinho Ló, com todos os seus rebanhos, com seus criados e toda a sua riqueza. Mas chegou um momento em que a relação entre eles entra em crise. Claro que não precisamente a crise fora entre eles diretamente, senão por todas as suas riquezas, por seus enormes rebanhos. Por isso os seus pastores já não se entendiam, já que aquela terra ficara pequena para que os dois seguissem juntos. Até porque ali viviam outros povos e agora eles terão que separar-se um do outro. E Abraão então convoca uma reunião com seu sobrinho. A pauta seria a separação entre eles. Com certeza, uma dura decisão, mas totalmente necessária. Ele então oferece a seu sobrinho a opção de escolher seu próprio caminho. Ele disse para Ló: olha, sobrinho, você pode ver o horizonte, pois a decisão é tua. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. Se ao contrário, a tua decisão for ir para a direita, eu irei para a esquerda. Opa! Parece que Abraão foi tonto ao permitir que Ló escolhera antes mesmo que o seu tio o fizesse. Sim ou não? Pode que
tenha sido este o pensamento de Ló com relação ao seu tio naquele momento. Que velho mais tonto esse meu tio. Permitir que eu escolha antes mesmo que ele? Imagina que fosse um de nós. Você pode imaginar? Se fosse um de nós, seríamos capazes de permitir ao outro tal vantagem? Creio que não. Teríamos certamente muitas razões, por sermos os mais velhos, o tio, quem o levou para aquela viagem na bagagem de carona, por ter visto primeiro aquelas terras e por isso tudo o direito de escolher o primeiro. Certamente estas seriam algumas das nossas justificativas. Sabe o quê? Esse tio, sim, que era um homem de fé, um homem humilde, por isso ele atuava daquela maneira, porque ele confiava na provisão de Deus, ele tinha total segurança de que o seu Deus o direcionaria, porque ele não depositava a sua confiança em si mesmo, nem mesmo no destino, como é comum fazermos. E do outro lado está Ló, ele que representa a mundanidade carnal, porque se você olhar com atenção a biografia do nosso amigo Ló, verá que ele tinha tudo para receber as bênçãos diretamente de Deus. Mas ele era uma pessoa acomodada, encostada, ele era satisfeito em apenas seguir na onda do seu tio. Ou como dizem no Rio de Janeiro, na aba do seu tio. Se não, dê uma olhada comigo. Quando Ló escolhe, quando Ló elege a que caminho seguir, ele dá uma olhada ao seu redor, ele vê toda a planície do Jordão, sabe, o oásis do deserto, aquele dos filmes, quando só na imaginação está de um que está perdido. Exatamente foi o que ocorreu com Ló. Porque quando ele vê aquilo que era como se fosse o jardim do Senhor, como a terra do Egito em direção a Zoar, que por sua vez significa pequeno, Ló, portanto, escolhe para viver uma terra pequena, como era pequena a sua visão. Uma terra que era ocupada por uma gente pecadora, perversa e pervertida ao extremo. Ele então escolhe para viver juntamente com a sua família, nada mais e nada menos que a Sodoma e a Gomorra, cidades que seriam totalmente consumidas pelo fogo. Deus, por causa da rebelião daquele povo perverso, o destrói completamente. E a escolha de Ló foi feita através dos seus olhos carnais, porque ele tinha uma visão carnal, uma visão curta, ele não era capaz de ver além dos seus olhos carnais, porque ele não tinha, como ao seu tio, uma visão ampla e espiritual. E o resultado, por tudo isso, por toda essa escolha que fez Ló equivocada, nós já sabemos. Sabe, Ló não foi capaz de influenciar o seu entorno. Ele sim, como muito de nós, sofreu as influências dos costumes e da cultura daquelas cidades. O apóstolo Paulo nos instará a não tomarmos a forma do mundo, a não nos modelarmos pelas normas do mundo. Ele disse para não nos conformarmos com este século, ou seja, não pegar o modelo de pecado, de corrupção dessa terra, mas que devemos buscar aquilo que Deus tem para nós. Só que o que nós buscamos via de regra? Buscamos aquilo que nos dá prazer, aquilo que é passageiro, transitório, efêmero, fugaz, e em contrapartida despreciamos e desprezamos o eterno e precioso de Deus. Não é assim que agimos? Sabe por quê? Nos parece ser a vida assim mais fácil. Parece
ser mais agradável, seguir a corrente, ser politicamente correto, quando na verdade pode até ser mais cômodo, porque caminhar com Deus requer de nós certas renúncias. Vamos necessitar, para caminhar com Deus, santificar as nossas vidas, ou seja, requer que abandonemos todo e qualquer tipo de pecado e viver em obediência total a Deus. E esse estilo de vida parece não ser interessante para a maioria de nós, assim como não ha sido para o nosso amigo Ló. Ele que se é adaptado perfeitamente à vida da cidade. Mas te digo uma coisa, não existe nada melhor que obedecer a Deus. Ele sempre recompensa aqueles que lhe são obedientes. Quando o resultado para Ló foi desastroso, a sua mulher, quando eles fugiam da morte por não obedecer a ordem do anjo que lhes protegiam, ela mirou para trás e foi transformada imediatamente em uma estátua de sal. Logo depois, as suas filhas cometem brutal desatino ao embriagá-lo e relacionarem-se sexualmente com ele, gerando assim filhos de um incesto que serão problemas mais adiante. Uma verdadeira tragédia em família, porque elegeram mal. Muito bem, depois de haver dito tudo isso, eu não posso deixar de te fazer uma pergunta. Como está a tua vida? As tuas escolhas até agora foram equivocadas, assim como as eleições de Ló, e como resultado da tua vida está um verdadeiro caos, um desastre? As tuas relações não são nada duradouras, maduras ou promissoras como gostaria que fossem? E a tua relação com teus pais, como está? Igual a tua relação com Deus segue tão superficial e inconstante como quando em um tobogã ou como em uma estrada que cheia de buracos te fazem sentir os altos e baixos, suas muitas curvas que parecem não terem fim, não te levam a lugar nenhum, assim mesmo como em um barco à deriva que não te permite vislumbrar um farol nem atracar em um porto seguro. No teu dia a dia, não és capaz de encontrar, quer seja um momento de paz, por isso já não sabe o que é sorrir, e quando te deitas dormir é um verdadeiro pesadelo que para uns poucos momentos de descanso e de relax faz-se necessário um trago de álcool ou bem daqueles comprimidos tarja preta, porque inclusive estar perto de você mesmo já se tornou um tormento. Eu quero terminar estas breves palavras te dizendo que quando temos dificuldades em confiar nas promessas de Deus, devemos nos lembrar quem Ele é, pois mesmo aqueles problemas que a vida te abrumam, nada é demasiado difícil ou impossível para Deus. Entenda que o Deus que ha criado o universo do nada, Ele que levantou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, Ele tem poder para fazer muito mais do que você pensa, pede ou imagina. Por outro lado, se temes aos seus juízos por todos os teus pecados, por sua idolatria e por suas rebeliões e por suas equivocações, lembra que Deus sabe como salvar a quem deposita a sua confiança nele. Se Deus é o teu Deus, pode orar com Ele com fé, apelando para os seus atributos, pois inclusive a sua justiça é a tua aliada. Por isso você necessita depositar nele toda a tua esperança, a tua confiança, e mesmo que não tenhas forças, que não tenhas força para orar, ao ponto de que as tuas palavras não te saiam.
Ele conhece os teus pensamentos antes mesmo que pense. E Ele, e só Ele, se é o teu desejo, pode te arrancar deste cativeiro, deste lugar em que você está preso e te colocar em um lugar de delícias e de vitória em vitória. Agora, sem esquecer que a eleição é tua, porque o que cabia a Ele, Ele já o fez por você. Ou se vai seguir você parado ou parada no mesmo lugar de sempre, com esta dor, com todas estas angústias que te estão matando, assim mesmo sem nenhuma esperança, sem rumo, todo cheio ou toda cheia de feridas e de culpas, ou se você sabiamente vai depositar toda a tua confiança naquele que se entregou, aquele que entregou-se a si mesmo em uma cruz para morrer, para que você tenha vida, e vida abundante e vida feliz. Qual é a tua decisão? Que Deus te bendiga. Se você gostou e se de alguma forma este vídeo serviu para a tua vida, compartilhe com os teus amigos. Clique no sininho, faça o teu comentário lá no nosso canal do YouTube. Inscreva-se para que possamos seguir produzindo os nossos momentos de café com Bíblia. E até o nosso próximo encontro.